Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olá, meus consagrados, a paz. Tomem cuidado, sejam prudentes, sejam cautelosos, avaliem com dedicação. O Judas, o irmão de Jesus, e o Pedro, em suas cartas, também falam sobre falsos pastores, falsos profetas. Isso sempre foi assim. Começou lá no Éden. A serpente é uma falso profeta. O que fala de Deus ali, colocando dúvidas sobre ele, dizendo ser ele um egoísta que não queria compartilhar com o casal uma certa riqueza, isso é falsidade. Nos dias de Elias e Eliseu, eles andavam sozinhos. E olha que havia começado essa história de escola de profetas para terem profetas domesticados, adestrados nos dias de Acabe, que foi um rei tolo e idólatra, e da perversa Jezabel, não é? Percebam que quase todos os profetas genuínos e honestos foram quase que todos rejeitados na sua geração. Jesus diz isso lá em Mateus 23, porque eles não diziam o que o pessoal queria ouvir e falavam contra o rei, contra a rainha, contra o pecado que eram praticados por todos. Já nos dias de Jesus, a lei e os profetas viveram até João Batista. Aquele tipo de profeta não há mais. Depois disso, o que é pregado é o evangelho do reino de Deus. Então, quem não tem contexto viverá no pretexto dos outros e não conseguirá acautelar-se, não saberá como se livrar, como se defender dos falsos profetas e será explorado e vitimizado por lobos vorazes, falsos pastores ou falsos profetas. O falso profeta é o mais perverso dos lobos, porque ele explora a vida humana na sua carne e também na sua credulidade, na sua fé. Eles são uma espécie de vampiros de vidas humanas, vampirizam sem dó, sem piedade, na maldade, na perversidade, na sagacidade de um morcego mau, que injeta a saliva como analgésico para depois sugar tudo que podem. Jesus diz: tomem cuidado. Eles se apresentam vestidos de ovelhas, com ênfases de ovelhas, com um palavreado de ovelha, com performance de ovelha, ovelha mansa, inofensiva, com doçuras e aparente devoção gentil. Falsos profetas são bons de papos, têm teatralidade de verdadeiros artistas. Eles impressionam, sabem usar o convencimento como excelentes vendedores. Eles são especialistas em almas compradoras. Eles sabem vender bem. Onde que esses falsos profetas encontram público? No meio de pessoas emocionadas. Gente guiada por emoções são presas fáceis desses lobos. Ninguém é mais vulnerável do que um emocionado. O emocionado, ele abre mão do conhecimento, que é o contrário da sabedoria, que pede experiência acumulada e amadurecida. E é por isso que Jesus diz que a principal característica de um falso profeta é que ele usa disfarce, ele usa vestimenta preferencialmente pele de ovelha, para não despertar suspeita. Um falso profeta quase sempre esconde Jesus. Eles vivem da própria aparência,
Não citam Cristo porque teria que falar de arrependimento, de renúncias, de humildade, de entregas pessoais, das virtudes de um homem que não usurpa do poder e nem das seduções, das riquezas. Um falso profeta não prega o evangelho. A ênfase principal, invariavelmente, será poder para conseguir coisas. Poder para ser curado, poder para conseguir riquezas. São todas essas variações de um mesmo lugar: poder. Não falam de evangelho para aprender, para melhorar, para crescer, para virar gente, para tratar bem os filhos, o vizinho, a mulher, o marido, para serem pessoas gratas a Deus, para fazerem amizades belas e sadias, cheias de bom testemunho para converter o coração das pessoas. Eles quase não falam sobre isso. Jesus ensina como é que se identifica um falso profeta. E não tem nada a ver com a impressão externa, que só engana pela aparência, com os trejeitos de ovelha, mas tem a ver com os intestinos do sujeito. O que ele é por dentro, no seu interior, lá onde a aparência não conta, ali eles são lobos. Acautelai-vos, porque esses lobos são bons de disfarce, eles sabem lidar com a parada, eles cantam, eles dançam, eles cozinham, eles lavam, passam, costuram e chuleiam. Cuidado, conheçam eles de perto. Lembram? Sobre a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos? Lobos são oportunistas. Onde eles veem dor, sofrimento, carências, necessidades emocionais e necessidades afetivas, pobreza, divórcios, doenças na família, esses profetas, eles aparecem assim, salivando promessas das mais variadas. São oportunistas, porque se aproveitarão dessas situações para amealharem vantagem para eles mesmos. São comerciantes e sempre vão esconder o evangelho do Cristo em nós, a esperança da glória. O falso profeta não quererá nunca revelar Cristo nas pessoas, fazer crescer Cristo nos corações humanos. Ele sempre irá mundanizar o sonho das pessoas, porque esta é a sua matéria-prima de sedução. Acautelai-vos. Jesus, agindo assim, chamou o templo de Jerusalém de covil de salteadores, toca, cova onde animais ferozes se escondem. Jesus está dizendo que para se conhecer o falso pastor, o falso crente, o falso pregador, o falso profeta, é preciso fazer julgamento de perto. Qual? Os frutos. Não é pelo que ele fala, é pelo que ele vive. Como ele é com a sua mulher, com os seus filhos, como ele trata a sua mãe, a sua família, os seus amigos, como ele lida com os bens, com o dinheiro, como ele lida com o poder em benefício dos outros. Se a pessoa é um doador de vida ou um sanguessuga, se tem generosidade ou apenas deseja receber, acumular. E para isso é preciso viver perto, olhar de perto, gastar tempo no conviver, sentar à mesa juntos, vida de família, de amigo, vida de companheiro. A visão de palcos, de microfones, de televisão não privilegia nada disso. Pelo contrário, poderá ser patrocinadora de ilusão, de enganos e também de futuras frustrações. Frequentemente, o falso profeta tem a seu favor a admiração dos olhos ingênuos e desavisados das pessoas. A admiração é um chá sonífero para crentes despreparados serem enganados por falsos profetas. Só se conhece mesmo as pessoas pelos frutos. Qualquer um que se apresenta como um pé de manga e dá abacate,
Claro está. Qual é a dúvida? Só se a gente não conhecer o que é uma mangueira. Eu tenho no meu quintal, lá em Guararema, 2 pés de jabuticabas. Pelo que eu sei delas, pelo tempo de convivência, pelo nível de experimentação, eu nunca poderei esperar delas qualquer outro tipo de fruta que não sejam jabuticabas. E exigir delas algum tipo de tangerina seria um atestado de bobeira da minha parte. E quando a minha mãe pega alguns frutos lá na jabuticabeira, nenhuma dúvida há em mim. Ai, meu Deus, de onde veio isso? Onde foi que a senhora encontrou isso, meu Deus? Eu sei, eu não sinto, eu sei. Minha fé no pé de jabuticaba tem lastro, tem conhecimento envolvido, não está no guilhão da minha emoção. Embora eu me sinta emocionado em gratidão, mas eu sei, toda a minha dúvida é tirada de mim, pelo fruto. Não é pelo que o sujeito diz, não é pela apresentação dele, pela sua performance de palco, ou pela sua maestria de expor alguma coisa, é pelo fruto. Alguém aqui vai até um pé de uva querendo se fartar de bananas? É assim que a gente procede na vida? Porque se na vida natural a gente não procede assim, por que acharíamos que na vida espiritual os princípios podem ser invertidos? Eu não conheço nenhuma árvore pelo discurso, pelas promessas, pela falastrice, mas pelo fruto. É simples essa proposta de Jesus. A gente só tem que ser obediente a esta convocação dele, para não sermos enganados. Isso é porta estreita, lembra? Uma árvore boa não pode produzir fruto mau, não pode, ponto. Se for detectado em um sujeito gritaria, palavrões, torpezas, maldades, desconstrução, desejo ruim, malignidade, um ameaçador, um intimidador, um aproveitador, dissimulador, um hipócrita, um mentiroso, um sedutor que leva vantagem sobre a ingenuidade dos outros, um egocêntrico, um narcisista, com frutos tão maus assim, a natureza da árvore está patente, está clara. Acautelai-vos. Isso na verdade é o quê? É um julgue. Todo fruto tem que ser visibilizado. Fruto que não é visto é mentira, é dissolução, é engano. Acautelai-vos. Deus os abençoe.